Comer de 3 em 3 horas, será que realmente é uma boa estratégia para você emagrecer? Fica comigo até o final dessa live, que eu irei te explicar algo muito importante. Para quem está assistindo no gravado, tanto no Insta quanto no YouTube, você pode passar esses primeiros minutinhos, tá? Para que você vá direto ao conteúdo, tá certo? Vi aqui que o Insta está comunicando a minha live, então bora falar sobre esse assunto que eu sei que gera muita dúvida. Eu lembro que há quase 7 anos atrás, quando eu decidi que eu queria emagrecer, eu tinha muita dúvida sobre isso. O que era o certo a se fazer, né? Ou melhor, o que realmente me traria resultado de emagrecimento. Então, já coloca pra mim aqui nos comentários se você já comeu de 3 em 3 horas, se você come de 3 em 3 horas, se você já foi em alguma nutricionista que orientou você a comer de 3 em 3 horas. Me conta aqui nos comentários. Eu amo quando vocês participam comigo, tá? Bom, vamos lá, tá? Não vou enrolar aqui vocês, vou direto ao ponto, lembrando que essa live fica salva no Insta, né, e também no YouTube. O que acontece, tá? Primeiro de tudo, o que eu quero trazer aqui pra vocês é olhando pra questão comportamental, né? Pra quem não sabe, eu tenho um método de emagrecimento sem dietas, que é o autoconsciência alimentar, onde a gente trata a questão comportamental, a questão mental, né? Então, trata a relação emocional com a comida e também quebra a cultura da dieta para que você tenha uma alimentação intuitiva e consciente, tá certo? Então, o que a gente vai falar aqui nessa live hoje, que é sobre comer de 3 em 3 horas, eu não vou entrar no mérito, né, da questão realmente do que acontece com o metabolismo. Não, não é esse o foco, tá? O que eu quero que você entenda é o que acontece com a sua mente quando você resolve comer de 3 em 3 horas para emagrecer. E eu posso falar isso diante das minhas experiências e diante de muitas experiências que eu já ouvi de outras mulheres. Então, por isso que eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já comeram de 3 em 3 horas, se vocês estão comendo de 3 em 3 horas, como que vocês se sentem, o que vocês acham, tá? O que acontece? É muito comum e é importante que você tenha esse conhecimento de o fato, né, de você comer de 3 em 3 horas, sendo que você já tem dificuldade, né, tá até com... Gente, tá muito calor aqui em Portugal, dá até bigodinho. Sempre quando tá calor, o principal lugar do meu rosto que tem o sol é aqui, ó, bigodinho. Então, voltando lá, o que acontece, né? Quando você decide emagrecer comendo de 3 em 3 horas, e você já tem uma relação com a comida que é uma relação emocional, ou seja, você come quando você tá ansiosa, quando você tá entediada, quando você tá triste, quando você tá frustrada, quando você tá cansada, quando você tá feliz, né? Então você tem uma relação muito emocional com a comida. O comer de 3 em 3 horas vai fazer com que você fique mais ansiosa ainda. Vai fazer com que você pense em comida o tempo inteiro. Coloca pra mim aqui nos comentários. Participem aqui comigo. Quem aqui já comeu de 3 em 3 horas e se sentiu que na hora que você tá comendo, você já tá pensando que daqui a 3 horas você tem que comer de novo, o que você vai comer, né? Então, isso é muito comum. Então, eu quero que, através dessa live, né, dessa aula, você entenda que isso não acontece só com você. Se você já tentou em algum momento ter uma alimentação onde te falaram, né, que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, faz com que você emagreça mais rápido. O que acontece? Faz com que você fique pensando em comida o tempo inteiro. Sabe uma coisa que eu falo, que é muito interessante a gente pensar? Quando você pensa assim, ó, o meu problema, que eu não consigo emagrecer, é porque eu não consigo me manter focada por muito tempo. Existe uma outra forma de você pensar sobre o foco, tá? Quando você quer emagrecer. Às vezes, o foco é sobre você não focar na alimentação. É sobre você estar envolvida com tantas coisas na sua vida que a alimentação, ela é um pedacinho da sua vida, né? Então, não tá que a alimentação e a sua vida gira em torno de comida, né? Onde você tá de olho no relógio porque tá na hora de comer. Porque você come porque você tá saindo de casa. Porque você come porque tá todo mundo comendo. Então, muitas vezes, o emagrecimento ele acontece numa fase da sua vida onde você tá tão envolvida com outras coisas, né? Você tá muito bem nos seus relacionamentos, na sua carreira profissional, com o seu tempo de lazer, com a sua espiritualidade, enfim, com tudo. E aí a comida deixa de ter aquele papel, aquele significado. Então, por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que você come de 3 em 3 horas, você vai ficar pensando em comida o tempo inteiro. Não é isso que acontece? Há quase 7 anos atrás, quando eu decidi emagrecer, não vou mentir pra vocês, tá? Eu comecei comendo de 3 em 3 horas. Até eu descobri o jejum intermitente, né, que é o que eu já há quase 5 anos aí faço, o jejum intermitente, né, tenho o jejum intermitente como estilo de vida, inclusive tem um e-book onde eu ensino passo a passo, pra quem quiser ter mais detalhes, pra quem tá no Insta, é só clicar depois no link que tá na minha bio, e pra quem tá no YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Depois que eu descobri o jejum intermitente, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus,
Não faz sentido nenhum você comer de 3 em 3 horas. E lembrando de novo, eu não tô aqui pra falar sobre algo que não é minha especialidade, tá? Não vou falar aqui sobre o que acontece com o metabolismo, se acelera, se não acelera, se é mentira, não. Mas a questão comportamental, que é o que eu acredito, que é quando a gente trata a raiz do problema, porque por mais que você tenha um metabolismo que tá super acelerado, se a sua mente não está bem, se você tem descontrole, se você exagera, de nada adianta, né? De nada adianta você estar lá comendo de 3 em 3 horas. Então, eu vivi isso no passado, de eu me perceber, primeiro no Brasil, né? Depois quando eu vim, pra quem não sabe, eu tô em Portugal, mas eu morei 3 anos na Irlanda, fiz intercâmbio lá em Dublin, né? E lá, quando eu fui pra Irlanda, eu ainda comia de 3 em 3 horas. E aí eu lembro, né? Rotina de intercambista, uma correria do caramba. E aí eu lembro que eu saía de casa com uma mochila de comida. Eu fico lembrando assim, gente, pelo amor de Deus, eu comia de manhã, aí eu levava um lanche pra comer no horário que parava o intervalo da aula de inglês, e eu lembro certinho, o que eu comia não era porque eu tava com fome, muitas vezes eu colocava a goela abaixo mesmo, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha aprendido que o certo era comer de 3 em 3 horas. Então, eu levava um iogurte, levava, sei lá, um pãozinho, e eu comia mesmo sem fome. E quando eu comia, eu já tava pensando depois no meu almoço, né, o que eu ia comer 3 horas depois. Então parece que o meu dia se resumia em comida, eu tava o tempo inteiro preocupada com o que eu ia comer. Fora, além da ansiedade que me gerava de eu ficar o tempo inteiro pensando em comida, então assim, a minha vida se tornou comida. Ainda tinha a questão de que eu não sei vocês, mas eu, assim, não sou habilidosa na cozinha, eu não sou fã de cozinhar, né? Eu sempre falo que eu considero o momento que eu vou pra cozinha, preparar as minhas marmitas, as minhas refeições, um momento de autocuidado, de auto-amor, de amor próprio mesmo, porque eu tenho que me amar muito pra despender tempo fazendo algo que eu não sou habilidosa, né? Coloca aqui pra mim nos comentários, vocês gostam de cozinhar, não gostam, são habilidosas, são criativas? Então ainda tinha isso, eu ficava ansiosa porque eu comia de 3 em 3 horas, ou seja, só pensava em comida, e ainda eu ficava ansiosa pensando, meu Deus, e amanhã? Né? Então eu tava hoje já pensando no amanhã, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer? Percebem? Então, olhando para a parte comportamental, comer de 3 em 3 horas não é nem um pouco benéfico para o seu processo de emagrecimento. Pri colocou, não gosta. Quem mais não gosta? Então, pensem sobre isso, sabe? Reflitam sobre isso, porque, como eu sempre falo, quando a gente pensa no emagrecimento, a gente pensa muito no que a gente tem que comer, não tem que comer, qual dieta que a gente vai seguir, mas a gente não para analisar o nosso comportamento alimentar. O que pra nós faz sentido, o que pra nós funciona, pra cada uma de vocês, diante da rotina de vocês. E aí é óbvio, né? Eu poderia também falar aqui, e aí assim, numa experiência muito pessoal, minha, né, claro, mas também com a experiência das minhas pupilas, das minhas alunas, que quando você aprende a fazer o jejum intermitente da maneira correta, certo? Porque não é sobre passar fome, eu digo que a nossa fome física ela vai ser honrada sempre, é um sinal fisiológico, né? Você não, quando você tá com vontade de fazer xixi, você não vai não fazer xixi, ou quando você tá com muito sono, o correto, né, é você ir dormir. A mesma coisa é a fome física, se você sente fome física, você deve comer. Então, depois que eu aprendi, né, que eu entendi, e a minha história com o jejum intermitente também foi bem assim, de eu era super contra, falava pra todo mundo, meu Deus, nunca que eu vou conseguir ficar 14 horas, 16 horas sem comer. Isso é loucura. Pra que isso? É porque eu acordo já pensando em comida. Claro que eu acordava pensando em comida, né? Minha vida se resumia em comida. Eu tava o tempo inteiro pensando em comida. Então, eu fui mesmo, assim, até engraçado quando eu lembro, porque eu realmente comecei a fazer jejum intermitente porque eu queria provar pra mim mesmo e pras pessoas que era desnecessário, que eu ia passar mal. Ó, Dri colocou aqui que tem esse pensamento. Então, é super natural, né? E tem muita questão cultural do que a gente aprende. Então, eu sei que o jejum intermitente, a gente precisa quebrar muitas crenças na nossa cabeça. Eu sempre brinco hoje com qualquer mulher que fala pra mim, ai, Gé, mas eu acordo já de manhã com muita fome, ou meu Deus, que loucura, eu não vou aguentar. Eu digo, gente, tem até o Dr. Baraká, né, que fala muito sobre o jejum intermitente, tem um vídeo dele no YouTube que eu nunca vou esquecer, eu sempre falo isso, sai com uma maçã na mão. Se você achar que você vai cair dura, você morde a maçã, não vai dar tempo de cair dura. Sem contar que a questão do jejum intermitente é muito de você seguir um passo a passo. Você não já vai fazendo 16 horas, né? Você começa com 12, faz um dia sim, outro dia não. Eu posso fazer uma live, se vocês quiserem, uma aula só falando sobre o jejum intermitente, tá? Porque o intuito desse vídeo, né, dessa aula aqui, pra quem tá assistindo também no gravado, tanto no Insta quanto no YouTube, é explicar pra você que se por algum motivo você já tentou comer de 3 em 3 horas e você não conseguiu, você se sentiu frustrada por você não conseguir, que aí que você comia mais, que você teve descontroles, que você comia mal, ou de repente que você pensava assim, poxa, tudo bem, tá na hora de comer agora, eu vou comer um pãozinho. Aí você não precisa comer um pãozinho, você comia 2 pãozinhos, mais uma bolachinha, mais uma fruta. Porque é isso, né? Quanto mais você tem um contato com a comida, se você já tem essa relação, que é uma relação emocional, ou seja, você não come só quando você tem fome física, comer de 3 em 3 horas não vai te ajudar, pelo contrário, vai prejudicar você, pode até fazer com que você engorde, tá? Dri colocou aqui, que faz sentido, né?
Que bom que tá fazendo sentido pra vocês. Então é isso, tá? Eu quis realmente trazer, né, esse lado comportamental do que acontece de comer em 3 horas. E aí talvez vocês conheçam pessoas, mulheres, né, homens, enfim, que fazem uma alimentação de come de 3 em 3 horas. E pra eles, tudo bem, dá certo, ok. Assim, o importante é você entender o que pra você faz sentido. E aí, olhando também para emagrecimento, quando você, por exemplo, adapta ao jejum intermitente, você vai comer 2 vezes no dia ou 3 vezes no dia, no máximo. E não tem como não emagrecer, né? E você come poucas vezes, não é porque você é obrigada a comer, não, é porque, pra quem faz jejum intermitente sabe, a consequência de quando você vai fazendo, seu corpo vai se adaptando, é você sentir menos fome. É isso. Você pode perguntar pra qualquer pessoa que faz jejum intermitente há mais de um ano. Você vai sentir menos fome. Quanto mais você vai fazendo jejum, quanto mais horas você vai fazendo. Eu sinto menos fome quando eu faço jejuns mais prolongados, de 18 horas, de 20 horas. Talvez quando eu faço de 24. Quebra o jejum, você fica com aquela sensação, vou comer, né? Mas é isso que acontece. Mas pra isso existe um passo a passo pra você seguir. Então deixa aqui o convite novamente, tá? O meu e-book é R$97 e tem lá um passo a passo, tem aulas bônus, você participa de um grupo, de um perfil aqui no Insta, né? Que é um perfil fechado, tem um grupo no Telegram, enfim, tem um acompanhamento que, claro, né, não é igual da mentoria autoconsciência alimentar, que é mais próximo, mas tem um acompanhamento meu também, pra tirar as dúvidas caso tenha, tá certo? Então é isso, mulherada linda, espero que tenha feito sentido essa aula, essa live pra vocês. Pra quem está no YouTube assistindo gravado, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal para ser notificada dos vídeos, tá certo? Então é isso. Nos vemos amanhã, tá certo? Beijo, beijo, beijo.